alegria te receber. Posso dizer Hoje. o mesmo, ainda mais hoje. Hoje. Tudo bem? Tudo, meu querido, e com você? Tudo de bom. Muito pra você, obrigada. muita saúde, principalmente muita saúde, porque o resto A gente, é possível. A gente supera. Exato. Agora a saúde, não. Exato. Eu te desejo um ano maravilhoso. Muito obrigada, meu E querido. hoje você está mais radiante do que nunca. Eu tô muito feliz. Que bom, dá pra transparência. É? Isso. Aham. Randall, a gente quando ganha ou quando compra suculenta fala, é fácil. Essa É. plantinha é fácil, ela vai fácil, só que aí a gente mata. É. O que acontece? Principalmente por colocar no local que não é o mais indicado. Então as pessoas acham que a suculenta vai em todo lugar, mas não é bem assim. A maioria delas, a imensa maioria, prefere sol. Então não adianta ser um lugar claro, tem que ser um lugar que bata sol na planta mesmo, para ela ficar com esse aspecto saudável, durinho. Quanto tempo de sol? Pelo menos umas 4 horas de sol por dia, para a maioria delas. Algumas de tom de verde mais escuro, como essa aqui que lembra aquele personagem Shrek, é a orelhinha de Shrek, vou pegar ela na mão. Que gracinha. Tom de verde mais escuro, menor incidência de luz. Então pode ser um lugar com Menor? menor incidência de luz. Tom de verde mais claro. Não tá de pôr a mão, né? Ela não pode gosta. colocar, pode colocar. Pode colocar, pode tocar. Sabe que ela é bem firme, Ai, que bem gostoso. durinha. Ai, que gostoso. E lembra a orelhinha de Shrek, né? Lembra. Mas pode pôr a mão? Eu sempre Pode ouvi falar colocar. que a suculenta não gosta. Não tem. Não tem essa? Não tem essa. Tá bom. Então, o que mais mata? Colocar no local inadequado, ou seja, muita sombra. E também a questão da rega. As pessoas acham que por ser suculenta, não vai precisar de água em momento nenhum. Ela vai precisar. Tá. Para não ter erro, uma vez por semana é suficiente. Então, você chega do ladinho da planta, em vez de regar por cima da sua suculenta, você vem do lado e despeja uma quantidade de água bacana, pode até escorrer pelo fundo. Tá. Se não estiver faltando água, que nem na minha cidade, que apesar da chuva, falta água. Então, Tá faltando água? a gente É economiza. salto? Salto. Ai, meu Deus. Já venho. Tranquilo. Uma dica boa é uma seringuinha. Ótima essa dica. Uma seringuinha. Ótimo. Já vem. Vamos falar de suculenta viva. Vai matar a suculenta. Então, é pouquinha água, mas não é nenhuma água. Não é nenhuma água, isso confunde Seringuinha. bastante. Seringuinha é ótimo, é perfeito. Se Eu até molhar... Perdão, pode improvisei falar. um aqui também, ó, que é Ah. fácil pra... Eu emprestei das meninas aqui da produção, veio com o bico meio super aberto, mas é bacana também para você conseguir. O que eu falei é isso aqui, ó, você chegar do lado na terra, né? Não na planta. Por que não na planta? Porque se essa água não secar rápido, ela pode causar um apodrecimento da planta. Então a gente evita. Claro que se cair água em cima, se ela está na natureza, ela se vira. A gente, por precaução, evita. Mas, sem querer molhar tudo, não tem problema nenhum. Ela vai se virar. Não precisa ir lá secar? Não precisa secar, não. Sabe que a suculenta, eu adoro falar sobre elas, porque é uma planta que nos serve de exemplo, de recomeço, de luta pela sobrevivência, de querer continuar firme, apesar dos pesares, né? Porque você pode cortar ela aqui, ó, que a gente vai falar exatamente de um berçário. Você tem pedaços de planta, olha isso. A partir de uma folha. Meu Deus, olha. Então, Quer ver? Vamos virar? Quer ver? Olha. a partir de uma folha da suculenta, vai começar uma A vida nova, uma planta nova. É um milagre da natureza. É um milagre da natureza, pode colocar. Randall. Então, eu gosto delas porque você corta pedaços da planta, às vezes, para corrigir essa rota, no caso dessa daqui, ó. Isso, acontece isso. Quem não tem no banheiro uma suculenta que quase não bate sol, se esticando. Aqui a planta, na verdade, ela está procurando luz do sol e não está encontrando, então ela vai esticando, esticando, esticando. Como que a gente corrige isso e como que a gente começa a fazer um berçário? Então vamos lá. Sua plantinha está aí danificada, então você vai escolher um ponto de corte nela, pode ser quase aqui no meio do caule, ó. Coloca aqui para cortar, certo? Peraí, como é que eu escolho o ponto de corte? No meio do caule? Sempre? É, porque tem que sobrar um pouquinho embaixo para ela rebrotar e e um um pouquinho em pouquinho sem cima que pra levar. gente. Exatamente. Então, Perdão. a gente corta praticamente aqui no meio. E seria plantar essa parte. Só que não adianta, porque as folhas continuam longe umas das outras aqui, tá vendo? Esse é o sinal que ela está sofrendo. Então a gente vem com o maior cuidado, retira a folhinha sem machucar e coloca no berçário. A gente já vai falar mais sobre o berçário, tá? Porque é uma parte muito, muito bacana. Então, eu tiro as folhinhas sem danificar. E deixa o buquezinho. E deixo o buquezinho. Tá. Aí, Essa aqui tira ou deixa? pode tirar também.
Porque o bacana da suculenta é as folhinhas bem perto umas das outras para ela dar esse aspecto bem suculento. Vou pegar bem rapidinho aqui só um pouco de terra. Eu não estava pensando em fazer exatamente isso. E, ó, encosto ela praticamente ali. Salvou na essa? terra salvou. Só que colocou no sol, ela vai virar uma gorduchinha. Ela vai aumentando. Aí você deu o exemplo do banheiro. Faço isso e volto pro banheiro. Não, Não faço vai. isso e volto para o sol. Tá. Para o banheiro você escolhe uma de tom de verde escuro. A gente Como- falou aqui a jiboia. Ou se for suculenta, orelhinha de Shrek. Vou pegar aqui para você ver. Essa aqui é... A suculenta escura vai bem sem luz. Olha isso. Ai, que lindo. Isso Quem aqui que é o colar mostrou? de pérolas. Alguém aqui mostrou que na casa do pai tem um colar de pérolas de 1 metro. Ele te mostrou a foto? Não, não vi. Na garagem do pai dele, um colega nosso aqui da técnica mostrou a foto. Quem que trouxe? Você lembra, Julinho? Mostrou a foto pra gente. Tem 1 metro. Coisa mais linda, né? Coisa mais linda. Então, esse vasinho, por exemplo, pode ver que todas são de tom de verde mais escuro. Daria para um lavabo, para uma sala que não tem a incidência de sol direto. Então, aquele lugar bem iluminado, sem o sol batendo na planta. Essa é a incidência de sol Perfeito. que a gente fala, tá? Tem que bater nela. Aqui nesse caso, daria certo. Vou voltar ele para cá. Tá. Aí, ó, o poder que eu estava te falando da suculenta lutar e Renascer. renascer. Então aqui, essa parte que foi cortada é como se fosse um machucado, certo? Tá até brilhando, Soltando uma seivinha. soltando uma seivinha. Pra gente evitar que por aqui entre a água e apodreça, a gente pega canela normal de Culinária. culinária, um pincelzinho e venho no ponto de corte e faço isso aqui, ó, simplesmente. Ela vai ajudar a selar. É claro que se eu acabei de fazer isso, eu não vou mexer com água perto dela, mas no dia de regar, eu venho na terrinha do lado e vou continuar regando. O que vai acontecer? Ela vai Mas ela vai brotar a partir... Ah, era isso? Vai acontecer isso aqui, Ela brota na lateralzinha. na lateral, exatamente. Ó, o Então, machucadinho aqui, Isso. ela brota na lateralzinha. Olha que linda. Em Então, quanto tempo? não é um exemplo bom de garra, de vontade de viver, de superação? De recomeçar de outro jeito. Recomeçar de outro Aqui jeito. não tá dando. Exatamente. Aqui não tá, tem que achar outro lugar. Em quanto tempo isso O acontece? tempo é um pouco relativo, mas pode falar mais ou menos a partir do primeiro mês, ela já vai começar a rebrotar. E observar isso é o máximo. A gente até chora. É o máximo mesmo. A gente até chora, você fala, É mas você que observar a danado. natureza, assim, todo Soberana. dia. Soberana. A gente às vezes não enxerga, mas devagarzinho ali ela vai dando o seu jeitinho de continuar viva. Deixa eu pegar aqui pra você. E deixo aí até quando nesse vasinho pequeno? Então, Até ficar com o pescocinho. até ficar grande demais pro tamanho do vaso. Essa daqui tá num ponto, pode-se Linda. dizer, limite. Quando ela começar a ficar muito grande, você vai perceber que às vezes a planta tomba, você encosta no vaso, ela cai. Então não é... Ah, tá Tá desequilibradinha. desequilibrado. Aí seria passar sempre para um vaso um pouco maior. Essa Nunca exagerado. precisa, essa poderia ir pro banheiro? Não, essa aqui é sol também. Tá, porque até o verde escuro. É, verdade, bem observado. Tem um verde escuro. Mas é sol. Tá. Então você pode usar para fazer o berçário qualquer recipiente, até, ó, eu adoro os reciclados, né? Qualquer recipiente de plástico, pode ser um prato, qualquer coisa que você consiga fazer uns furinhos embaixo. A gente vai fazer o berçário? Bora? Bora fazer? Então, ó, Bora vou já. usar um estilete. A gente sabe que vai ser pouquinha água, mas de qualquer forma vai ter Um pouquinho água, de água. vai ter que ter por onde sair. A mistura mais legal é pegar a terra que a gente encontra ou no quintal ou comprada, Tá. lá na roça a gente fala terra vegetal, apesar que a gente sabe que é terra, né? É uma terra misturada para você fazer um plantio bacana. No caso da suculenta, isso aqui eu tô pegando é areia de construção, uma areia média. Ah, ela não gosta de nada muito úmido. Não, e a areia ajuda a água a escorrer com mais facilidade. Eu vou Qual a misturar. proporção, Randall? É quase meio a meio, mas a maior parte de terra e a menor de areia. Para ficar com esse aspecto aqui, ó. Tá bom. Aí eu coloco direto no que vai ser o meu berçário. Caso Eu vou você... subir aqui, ó, porque aí quem tá em casa acompanha. Tranquilo. Caso a pessoa que está acompanhando a gente em casa não tenha areia, não tem... Pega a terra de quintal mesmo, é importante. A gente sempre dá aqui o melhor exemplo, mas como a gente sabe que a suculenta É o possível, super... né? Exatamente. O que precisa é deixar a terra um pouco mais seca, Isso, ajudar ela pra drenar a água. drenar a água e não ficar compactada também. Isso é bem bacana. Ah, ela gosta da terra soltinha. Toda planta prefere a terra
mais soltinha. Tá. A gente só aperta quando você acaba de fazer o plantio. Pra e é uma firmar. planta para firmar. É uma planta meio pesadinha e você faz isso aqui. E quem já tem suculenta, no caso, né, muita gente tem em casa umas bacias com muita planta. Você pode ir retirando dali para fazer o seu berçário ou, como eu trouxe agora bastante no carro, ó. Essas daqui quebraram no transporte. Aqui já é uma plantinha, né? Já tem bastante folha. A Sim. gente já considera, a partir de umas 5 ou 8 folhinhas, já considera planta. Eu poderia passar por um vasinho ou posso simplesmente vir aqui no berçário, ó, e vou depositando dessa forma. Ai, perdão, meninos. Estou aqui bem, né, aprendendo sem fazer nada. Me desculpa, pronto. Ó, então eu coloco a parte de baixo da planta aqui em contato com a terra. Beleza. Se, naquele caso que eu te falei de corrigir a rota daquela suculenta que a gente cortou. Então, aquelas folhinhas retiradas também iriam Aqui. para cá. Isso, essas daqui, ó. Mas só coloca a folha? Só coloca a folha. Ah, uma enterradinha rápida. Ó, leve. Isso, leve com a pontinha, ó. E Mostrar quando melhor. que eu tiro do berçário? Essa pontinha que a gente retirou da planta, Joia. que Na de- terra. Isso, que de preferência tem que ficar em contato com a terra. Então eu posso colocar um pouquinho inclinada para daqui ela começar a brotar. Então vem, ó, inclinadinho. A gente que trabalha com isso e que tem muita planta, às vezes só joga a folha para não perder. Então tô transportando alguma coisa, caiu, eu não preciso parar para fazer um berçário, eu pego e coloco no vaso. Dali um tempo, um mês, a hora que você menos espera, você olha, ela tá nesses pontinhos assim brotando que nem aqui, ó. E isso que eu ia perguntar, quando é que eu tiro do berçário? Ó, nesse caso que eu te aqui, falei, ó. já é uma plantinha, tá vendo? Mas outra dúvida, me desculpa na sequência. Não, manda ver, claro. Como é que eu vou saber que eu tenho que tirar um pouquinho da terra para ver que tem raiz? Tem. Depois desse mês que eu te falei, ela já vai começar a soltar um pouquinho de raízes. Certeza, certeza, certeza. tá. Então pode fazer. Tem mais de 5 folhinhas e eu quero tirar. Claro que eu passaria essa planta para um vasinho no máximo desse tamanho. Sempre tem uma proporção a ser respeitada para você fazer uma coisa bonita e saudável. Aumentou muito, a gente troca para um vaso um pouquinho maior. Essa é a sequência da. Então, uma outra maneira de você começar a fazer o berçário ou aumentar a sua coleção é na hora de montar um vasinho. Será que dá tempo de montar uma bacia de suculenta? Dá, mas vamos responder a pergunta do pessoal de casa? Vamos. Que são sempre as mais interessantes, que chegaram agora pelo Instagram. Aliás, já pode mandar pergunta para a doutora Kemi Salame, que vai participar da nossa pauta sobre cuidado com os olhos no verão, para o Randall, e assim a gente vai passando a tarde juntas. A primeira pergunta é da Gislene. Boa tarde. Tenho várias suculentas, umas estão lindas e tenho duas que estão estagnadas. Não morre nem cresce. O que pode ser? Olha, algumas suculentas têm um crescimento um pouco mais rápido e algumas um pouco mais lento. Se ela está com um aspecto super bacana, saudável, não tem muito o que fazer, a não ser uma pequena e leve adubação. Tem gente que ouve isso e fala, agora eu vou comprar um adubo e vou encher a minha planta de fertilizante ou de adubo. Não é. Você pode comprar e colocar um pouquinho. No rótulo vem escrito se é uma vez a cada 15 dias, se é uma vez a cada 30 dias. Mas a gente lembrar que assim como a gente, a planta também tem o tempo dela. Então, você fala, o que eu posso fazer no caso desse? Eu posso curtir a planta com esse crescimento lento. Não preciso acelerar tudo. Boa. Esse acelerar tudo é nosso. A gente quer, né? A planta tem o tempinho dela. Tem o tempo dela. Então, você não falou do colar de pérolas de 1 metro? Se eu quero uma planta enorme dessas, eu já compro uma planta Pronto. grandona. Se eu quero acompanhar o processo, eu pego uma folhinha, uma planta pequena e vou curtindo. Essa é a relação que a gente fala que é até terapêutica, a que você cria com a planta. É curtir isso, não esperar demais dela. É observar. Observar. Contemplar. Podemos ir para a próxima? Podemos, claro. Ah lá, quem mandou? Gifriolando. Apareceram manchas pretas nas minhas suculentas e vejo que estou perdendo todas elas. O que posso fazer para salvá-las? Obrigada. Não vai perder não. Vai perder não, Gi. É o seguinte, mancha preta normalmente é fungo. E fungo é causado por excesso de água. Então muita gente vê qualquer mancha na folha, fala, tá com fungo ou tá... Se ela tá impregnada na folha, aquela mancha, pode ser fungo que é causado por excesso de água, ou às vezes muita sombra. Agora, se você pega naquela mancha e ela voa ou se mexe, aí já é inseto. É diferente. Então, no caso dela, tá falando que é mancha escura e tá perdendo, você pode aumentar a incidência de sol, a luminosidade e diminuir a rega. O ambiente que você cria para entrar fungo é falta de luminosidade e excesso de água. Então, viu mancha preta,
Não tem sol no lugar, aumenta para maior incidência de luz possível. Ela já vai ficar... Você falou sol e depois você falou luz. É sol ou luz? No caso da Gi, da manchinha preta. Pode ser falta de luminosidade, falta de luz do sol. Mas aí ela leva para um lugar com mais luz. Com mais luz, com mais sol. Não necessariamente sol direto. Se tiver, é melhor. Tá pronto. Porque suculento, como eu falei, a imensa maioria é para sol direto. Joia. Tá. Mais uma. Amara. A peperômia é uma suculenta? É uma suculenta, a peperômia, a flor de cera, a zamioculca, que a gente trouxe aquela black, que fez o maior sucesso, inclusive. Nossa, maravilhosa. A gente está acostumado só com as plantinhas pequenas a chamar de suculenta, mas tem plantas grandes que também são. O detalhe dessas plantas é a capacidade que ela tem de conservar água, armazenar água em várias partes dela, todas as partes. Raiz, caule, folha. Então, muita gente fala gorduchinha para elas porque ela tem essa aparência mesmo gorduchinha, mas é porque ela está armazenando água em todo lugar. Essa é uma suculenta? Essa não é suculenta. Talvez a mais popular. Pega ela pra gente ver. Tira que ela é suculenta. A calanchoe, ou a planta da amizade, ou da fortuna. É suculenta. É, porque a hora que a gente pega... Você viu a folhona? A folhinha dela é gostosa. Ai, que gostosa. Então talvez seja a mais popular delas. E muito comercializada, muito dada de presente, lembrancinha. E é, sim, uma suculenta das que tem a floração mais exuberante. Então eu tenho que tomar cuidado com a luminosidade e com a rega, que a gente acabou de aprender. Que pode ser uma vez por semana, e essa aqui, quanto mais luz, também é melhor. Apesar de ser de folha escura, a questão das flores nos diz que ela vai apreciar mais. Quando que eu corto essas flores? Quando elas começarem a secar. Aí você corta lá na base, por exemplo, um cabinho, aqui? Né? Isso, exatamente. Cortaria aqui, tá vendo? Bem no comecinho da flor. Tem muitas plantas que quando a flor seca você só retira com a mão, fazendo aquele beliscão, que a gente chama como você beliscar e tirar. E essas que tem o caulezinho, que nem essa, é como se fosse um cabinho e na ponta do cabinho a gente tem a flor. Por exemplo, essa eu cortaria aqui. Isso. Ai, dá dó, mas tem que cortar, viu? Quando ela começar a secar, vai começar a secar quase por inteiro. Se você faz esse corte e coloca ela no lugar que bate um pouco de sol, rapidamente você vai ver a sua calanchoe de trazer. Jura? De novo? Porque muita gente também, como as orquídeas, né? A pessoa perdeu a flor, a planta morreu. Não, a floração terminou. Aquele ciclo de floração terminou, mas a planta tá viva. Para encerrar, é na xícara, gente. É na xícara, aquele conjunto lá. A xícara tá trincada e tal, você faz um furinho embaixo. Eu vou virar. Aprendeu a fazer, tá no YouTube de vocês, tem também, né? Tem, a gente coloca tudo no YouTube. Fez o furinho aqui, tá vendo? Essa é aquela que às vezes colocam em canteiro para proteger. Em grade, tá? Isso, é a coroa de Cristo. Coroa de Cristo. Essa é a mini coroa de Cristo. E é suculenta, olha o espinho dela aqui. Essa tira a flor. Essa aí cai praticamente sozinha. Quando você sabe que o espinho já foi folha. O espinho do cacto já foi folha e ele foi se transformando em espinho para a sobrevivência da planta, para ela não perder a água. Aqui também? Aqui também, mas aqueles cactos grandões que a gente vê... O espinho já foi folha. A natureza fez isso para preservar de predadores, principalmente no deserto, né, que tem pouquíssima água. Então, para um pássaro querer chegar e bicar o cacto para pegar água que está lá dentro, o que ele faz? Com o tempo ele falou, é assim, então as folhas começaram a se enrolar até virar espinho e por isso que os cactos sobrevivem naquelas condições mais adversas possíveis. Incrível. Como ele falou, tem no nosso YouTube ele ensinando a fazer. Nada é perdido. Ela furando a xícara, inclusive, aqui com uma apreensão e deu super certo. E se eu conseguir, você também vai conseguir com toda certeza. Manda um beijo para sua mãe. Você encontra todo o conteúdo do Randall no @VilaNinaTV. É segunda-feira que você faz live? Hoje, 7h30 ao vivo, eu e minha mãe lá tirando a maior quantidade de dúvidas possível, algumas a gente não sabe, tem que pesquisar. Ela com a cervejinha dela e toda a sabedoria de uma vida. Exatamente. E ela conta causa, ela passa receita. Que gostoso. Como fala, para benzer, simpatia da lua é a sabedoria, né? Sabedoria de quem viveu bem. @VilaNinaTV. Então hoje tem live no YouTube. No YouTube, eu achei que no Instagram. Não, é sempre no YouTube. Tá. E o canal do YouTube é o mesmo nome do Instagram,
que é o Vila Nina TV. Obrigada por ter vindo aqui, meu querido. Eu que te agradeço, Presentão, mais luz ainda para você e muita saúde. Muito obrigada e uma lição de vida para a gente refletir. É isso aí. Nós e as suculentas. Lembremos das suculentas e sigamos. Não está dando certo por aqui, você faz outro isso aí, caminho. você faz a rota. Mas vai, exato. Vai. Muito obrigada.